Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma história para compartilhar com vocês as experiências sobre as viagens com propósito, tanto aquelas que eu fiz no Brasil e ou no exterior. E a história de hoje eu quero compartilhar com você é a experiência da Luísa. A Luísa eu a conheci na Inglaterra, especificamente em Londres, e nós vamos falar sobre relacionamento com os pais. Então fica comigo para escutar a história da Luísa. A Luísa é uma jovem que eu a conheci durante um passeio que eu estava fazendo em Londres e eu estava com uma amiga e a Luísa me escutou falando com essa minha amiga em português. Ela parou e perguntou pra gente que língua é aquela que a gente estava falando. E eu falei que era português, ela perguntou se era português de Portugal, eu falei era português do Brasil. E ali a gente começou a conversar, a trocar ideias, trocar informações sobre o Brasil e também sobre o país dela. Ela vinha de um país da África, não me recordo o nome, mas já fazia algum tempo que ela morava em Londres. E nisso a gente teve a oportunidade de ficar algumas horas ali conversando e rendeu uma história. A Luísa, ela é uma jovem, ela tinha alguns anos já que mudou para Londres. E nessa fase ela falou que ela estaria passando por algumas transformações da vida dela e ela pode compreender que o passado dela já era diferente do que ela estava vivendo ali, mas ainda trazia algumas mágoas, algumas rancores da vida. E ela se abriu, ela se permitiu a compartilhar sua vida comigo. Ela falou que na época que ela morava com os pais, nesse país da África, ela tinha dificuldade de relacionar com os pais, e principalmente com a mãe. Ela conseguia muitas vezes conversar com o pai, compartilhar algumas ideias com o pai, mas quando ela ia falar com a mãe, gerava muito conflito, muita discórdia, e por muitas vezes ela sentia raiva, sentia sentimentos negativos que ela não tinha explicação. E isso foi incomodando ela. E ela não sabia como chegar a uma conclusão, uma explicação do que ela sentia. Com essa conversa, eu tive a oportunidade de compartilhar com ela sobre o relacionamento de pai e mãe, de filho com os pais, como é importante a gente honrá-los. Porque muitas vezes nós, seres humanos, temos uma dificuldade de ter um bom relacionamento com os pais e não sabemos por quê, não sabemos qual a causa. E mas uma coisa que é muito essencial é saber que honrar pai e mãe é muito importante e é bíblico, né? E isso faz com que a nossa vida prospere em todas as áreas. Então, quando eu compartilhei com ela essa questão, eu tive que mostrar para ela que, principalmente quando ela tiver alguma diferença com a mãe, a vida dela não prospera na área financeira. Se acaso fosse com o pai, a questões de afetividade, de vida profissional também não fluiria, como a gente fala, tá? Mas através de um pouco de conhecimento e daquele momento que a gente pôde estar ali, eu pude passar para ela que quando ela olhar para os pais e começar a honrá-los, aceitar a história deles como eles são, e ver que aquilo que eles fizeram por ela ou por outras pessoas, pelos irmãos, a capacidade desses pais. Foram o que eles aprenderam, foram o que eles tinham de capacidade para fazer para com os filhos. E ela se sentiu um pouco mais aliviada, porque ela falou que ela poderia agora se voltar a falar com os pais e aprender a respeitá-lo, a conhecer a história e a respeitá-lo, a história deles. E assim ela poderia mudar a história da vida dela, né? Isso que é o mais importante, porque o conhecimento chegou para ela. E nesse momento eu pude ver que até o rosto dela mudou, ela pôde se abrir um pouco mais para que transmitisse alegria, paz, né? E ela se sentiu mais segura em poder reconciliar com os pais, né? Restaurar talvez o relacionamento com os pais e também a partir desse momento trilhar um novo caminho na vida dela. Então, dentro do meu atendimento, dentro do que eu faço, eu creio que um dos fatores mais importantes quando é trabalhado na vida de uma pessoa é a questão de honrar pai e mãe para que sua vida prospere. E deixo esse convite para você refletir sobre como é que está o relacionamento com os seus pais e como é que está a sua vida a partir desse momento que você olhar para o relacionamento com eles.
Se você pode olhar para essa história, aprender um pouco, refletir sobre essa história, então fica comigo para escutar outras histórias das minhas experiências das viagens com propósito.